para que o Skype inicie então a gravação. E penso que agora sim, tudo em condições para podermos receber mais uma vez em entrevista exclusiva, e é o regresso do professor César Fittipaldi, ele que está de novo aqui no 16 Válvulas, porque eu o convidei, achei por bem termos aqui uma conversa, falarmos aqui um bocadinho do desporto motorizado em geral, mas em especial para a Fórmula 1. E para já, um abraço para esse lado do Atlântico, dando-lhe as boas-vindas. Professor, espero que esteja bem. Está-me a ouvir bem? Estou ouvindo, Gonçalo. Muito obrigado pela receptividade, estou muito bem. Tenho grandes amigos em Portugal e muitas saudades dessa terra. Uma Muito terra bem. abençoada, a nossa pátria-mãe, né? Muito bem, mas no seu caso, e podemos começar por aí, mas a nível do apelido Fittipaldi, já tem as suas raízes não em Portugal, com certeza Itália será. É isso ou não? Acertei? Aí que está a coisa. A Então família diga. de meu pai é toda italiana, e eu sou Fittipaldi, tanto que meu avô, pai do meu pai, era primo da minha avó, eram ambos Fittipaldi, Fittipaldi. E eu cresci acreditando ser italiano, ouvindo ópera, macarronada, pasta. Só que a família da minha mãe, o meu avô materno, que era muito querido para mim, ele era espanhol. Ah, bom. E eu, quando era mais jovem, tentei a nacionalidade italiana, ficaram anos e anos os papéis tramitando no consulado italiano, eu ia lá, faltava documento, eu gastava mais um pouquinho de dinheiro. Um belo dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais essa porcaria, não quero mais, esqueça. Anos depois, eu acabei descobrindo que obter a cidadania europeia através da Espanha seria mais fácil. E isso não me levou 3 meses. Hoje eu sou um cidadão da comunidade europeia com o passaporte espanhol. Boa. E do lado da minha mãe, também, a minha avó, a materna, o sobrenome dela é Marcondes de Toledo, isso é português. Ok. Então, com certeza, a gente vai buscando as raízes e se surpreende, né? Positivamente, claro. Tem muito sangue europeu, já percebi. Tem. E tem sangue indígena brasileiro também, numa proporção de 1,16 avos, mas aí já é uma história um pouco mais dramática. Imagino que sim. Professor César, eu convidei para virmos falar um bocadinho, como eu dizia na apresentação, falar um bocadinho de competição automóvel, porque o professor, em determinada altura, aqui nos anos 70, vamos dizer assim, esteve mais ligado ao desporto motorizado. Quer-nos falar aqui um bocadinho e explicar como é que aconteceu essa ligação, como é que era a proximidade, falar aqui um bocadinho de como é que eram estas origens a nível de jornalismo com, no caso concreto, o desporto motorizado. Bom, começou um pouco antes, nos anos 60. Eu sou de 1959, então nos anos 60 eu era muito miúdo, como vocês dizem, né? Mas o meu pai, ele tinha uma oficina de motonetas, lambretas, vespas, e sempre gostou muito de velocidade. E ele adquiria revistas Auto Esporte, Quatro Rodas, que são revistas brasileiras que versam sobre automobilismo. E ele me mostrava as fotos do Graham Hill, Jim Clark, John Surtees, Jack Brabham. E eu mal sabia ler, eu acompanhava a muita distância, mas já me encantava com aquelas fotos de carros velozes e imaginava como seriam. Meses antes da morte de meu avô paterno, eu fui à sua casa e ele me mostrou um jornal. Ele lia muito, ele era um senhor muito solene, alto, um óculos fundo. E eu não tinha muita intimidade com ele, não. Aliás, eu beijava a mão dele, pedia a bênção, aquela coisa antiga, né? E ele me mostrou, me falou, filho, venha cá. E mostrou uma foto onde aparecia um muito jovem Emerson Fittipaldi e um muito jovem Wilson Fittipaldi. Junto com aquele Fusca que eles construíram, né? E falou assim, você tá vendo esses rapazes aqui? Eu falei, tô. Ele falou, então, eles são nossos primos, você gosta de corrida de automóvel? Eu falei, eu gosto muito. E ele falou, então, olha o exemplo deles e tal. E isso nunca me saiu da cabeça. Alguns anos depois, o Emerson foi para a Europa, começou a obter sucesso, e nesse momento, aqui no Brasil, as pessoas só pensavam em futebol. Não tinha muita divulgação, muito conhecimento, eram poucas as pessoas que realmente conheciam o automobilismo. Mas eu já passei, a partir de 10, 11, 12 anos de idade, a pegar meu dinheirinho que eu ganhava da minha avó e comprar minhas revistas, e acompanhava. Quando o Emerson foi bem sucedido, se tornou campeão mundial em 72, começaram as transmissões pela TV aberta. Aí é óbvio, aumentou muito o interesse e eu já estava mais do que envolvido, né? E eu sempre tive o sonho de ser piloto, mas eu
Não conseguia, não tinha dinheiro, morava no interior, meu pai mecânico, minha mãe professora, né, de escola pública. E a minha solução foi acompanhar algumas corridas de kart que tinha aqui na região, e eu me oferecia para ser mecânico, que na realidade não era nem mecânico, eu empurrava o kart dos mais abastados, né? E aquele cheiro de gasolina, de borracha, aquilo me encantava desde sempre. E já com meus 14, 15, 16 anos, eu moro numa cidade que é cerca de 400 quilômetros da capital São Paulo. Uhum. Nós íamos de carona com caminhões, né? Eu e 2 amigos, aliás, um amigo meu português, Antônio Manuel, um abraço para ele, porque com certeza ele vai assistir isso, é meu amigo até hoje, desde os 10 anos de idade. E nós íamos para São Paulo assistir as corridas da Fórmula Super V, onde corriam Nelson Piquet, Alfredo Guaraná Menezes, José Pedro Chateaubriand. E como nós não tínhamos dinheiro, nós éramos especialistas em achar pontos no muro do autódromo para pular. E ali a gente se enfronhava nos boxes e tudo mais. Então eu acompanhava e pensava, puxa vida, eu quero correr. Mas como correr? Né? Não tinha condições nem de kart. Aí eu lia nas revistas brasileiras a aventura de alguns brasileiros que estavam correndo de Fórmula Ford na Inglaterra. Alguns, é claro, muito abastados com dinheiro, etc. E outros, assim, lavando prato, trabalhando. E aquilo foi atiçando a minha imaginação quixotesca. E estamos a falar de quem? Eu só interrompê-lo, vou ter que me interromper de vezes. Estamos a falar de quem? Quem eram esses pilotos abastados? Quem eram esses pilotos que lavavam Os prato em Inglaterra? os abastados seriam os conhecidos. Chico Serra, Mário Ferraris, que é meu amigo hoje, não sei se era abastado não, mas correu de Fórmula 3, depois teve um acidente gravíssimo. Arion Cornelsen, já falecido, que corria, tinha pai político, corria com patrocínio de banco estatal, Caixa Econômica Federal. Um pouco antes disso, Alex Dias Ribeiro. Já passou Igor aqui no Hoffman. 16 válvulas, já entrevistei o Alex. Sim. O Alex é uma grande pessoa, gosto muito dele. E eu acompanhava a muita distância. Depois, é óbvio, Nelson Piquet, que já era um ídolo aqui no Brasil, foi para a Europa correr. Mas o lado B da história, que é onde me interessa, e aliás, eu estou preparando uma série de artigos para o meu blog, que são um livro digital, aqueles que foram e não obtiveram sucesso. Eu digo nem sucesso. O que é sucesso? É ser tricampeão mundial de Fórmula 1? Isso é para pouquíssimos. Você chegar à Fórmula 1 é sucesso? Roberto Pupo Moreno, grande, brilhante. Também já passou aqui. Que chegam à Fórmula 1, será que o Mazepin é um sucesso? Não sei. Com 40 milhões de euros, de dólares, até eu e você chegaríamos, né? Não menosprezando, mas... Então, vários brasileiros, aí eu me lembro de alguns nomes, Henrique Câmara, não sei que fim levou, o Gilmar Camolese, que hoje é meu amigo virtual, mora ainda na Inglaterra, era um rapaz de Sorocaba. Esse pessoal, eles tinham alguma experiência aqui no Brasil, aí eles vendiam tudo que tinha aqui, carro, motocicleta, etc., e iam tentar a sorte, e compravam aqueles carros Van Diemen, Merlin, Lola, antigos, e alguns... acabavam voltando depois de um tempo, né? E assim são dezenas de exemplos. E eu me inspirei muito neles, porque eu não tinha como me inspirar num Chico Serra, que em 1977 já tinha assessoria de imprensa. Eu não tinha como me inspirar num Nelson Piquet, que além do talento, tinha todo um esquema por trás e soube aproveitar as oportunidades que surgiram. Aí, quando eu estava já com 19 anos, nunca tinha corrido, né? Eu estudando, encontrei um professor na minha escola, me preparando para fazer a faculdade, né? E ele era professor de inglês e ele havia vivido na Inglaterra. E eu expliquei para ele, falei, poxa, eu tenho o sonho de viver na Inglaterra, mas é tão longe, tão distante. Ele falou, não, vai, lá você sobrevive, você arruma um emprego num restaurante, num hotel, você vai lavar pratos, e o que você ganha dá para você pagar um lugar para morar, e etc. Aquilo foi me dando eu não conseguia pensar em outra coisa. E na altura eu tinha uma motocicleta, uma 125, que era o meu único bem material. Aí eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu estou pensando em vender minha motocicleta e ir para a Inglaterra. Você está louco? O que você vai fazer na Inglaterra? Não, eu vou para lá, não sei o quê. Bom, resumindo,
fizemos um acordo. Se eu passasse no vestibular, que é para entrar na faculdade, que era difícil, porque eu sou aluno de escola pública, mas quando eu quero alguma coisa eu vou atrás, eles me dariam a passagem para a Inglaterra. Beleza, acredito eu que eles não achavam que eu fosse passar, e eu passei numa faculdade de um certo renome. Aí eu cheguei, agora está na hora de vocês cumprirem a parte do acordo. Não, faz o seguinte, você faz a faculdade, porque depois de formado é mais fácil. Falei, nem pensar, são 5 anos de engenharia, são 5 anos, nem pensar, eu vou vender minha moto, e dei aquela de jovem rebelde, né? Acabaram por ceder. Mas a ironia de tudo isso é que eu ainda sou, mas eu era muito ignorante, muito. Para você ter uma ideia, Gonçalo, eu comprei uma passagem só de ida. E eu consegui amealhar das minhas contribuições dos meus pais a enorme quantia de 265 libras esterlinas, que para nós aqui no Brasil era muito dinheiro, mas na Inglaterra significava talvez um mês de sobrevivência, ou menos, né? E eu fui, meti a cara, né? Mandei fazer um fato, né, que vocês falam, um macacão. Ganhei um capacete de um amigo, arrumei as malas, minha mãe chorando no aeroporto, aquela coisa dramática. Eu até conto um pouco disso no meu blog, mas é coisa de 10 anos atrás. Enfim, quando eu cheguei aí, eu me deparei com a dura realidade. Eu não falava inglês, eu não tinha onde ficar. Aí me ajudaram, uma pessoa me indicou um hotelzinho barato. Aí tinha um amigo de um amigo, que aliás é meu irmão até hoje, o Mário. O Mário morava já há 6 ou 7 anos em Londres, um brasileiro, me ajudou muito. Eventualmente, depois que eu passei alguns meses em subempregos, trabalhei em hotel, restaurante, lavando pratos, aquela coisa, ele me arrumou um emprego na ONU, onde ele trabalhava. E isso me abriu muitas portas, porque o salário era melhor, me deu uma condição de passaporte legalizado, né? E o primeiro dinheiro, eu fui com 265 libras. Aí eu gastei um pouquinho no táxi, um pouquinho no trem, um pouquinho no hotel, e para comer e tal. Quando eu vi, eu estava com menos de 200 libras. Mas eu passei a morar no hotel que eu trabalhava e depois de um tempo consegui um emprego num restaurante. Ou seja, eu tinha onde morar e onde comer. Em 3 meses, eu arrumei esse emprego na ONU. Quando eu saí do hotel e fui alugar um quarto, eu tinha mais de 1.000 libras economizadas. O que foi, porque eu também não saía, trabalhava todos os dias da semana, de domingo a domingo. E foi interessante, porque a minha primeira providência foi perguntar para o Mário, quando é que você acha que eu vou ter uns dias de folga? Ele falou, nós podemos negociar isso, você está entrando aqui agora, mas eu posso conversar lá. Por quê? Porque eu quero fazer um curso de pilotagem. Como assim? Eu falei, não, você vai me ajudar, porque eu não falo inglês, mas está aqui uma revista Autosport e tem um anúncio, uma propaganda do Jim Russell. Aí o Mário ligou lá no Jim Russell e tinha lá a última turma do ano, final de novembro, uma neve danada, mas eu não sabia, eu era um tonto. E custava cerca de 400 libras, que era quase metade do que eu tinha economizado. Eu falei, não tem problema, vamos lá. E eu comecei a trabalhar em junho nesse local, em novembro eu consegui esses dias, poucos dias, era coisa de 4 ou 5 dias o curso. Eu peguei um trem e fui para Norwich. E lá eu fiz o curso. E foi muito deficiente, porque como eu não dominava inglês, eu ficava ouvindo os caras falar throttle, throttle, throttle. Mas o que é isso, throttle? É aceleração, mas eu não sabia. Break e tudo mais. Break eu sabia, mas aí, por sorte minha, tinha um senhor, eu tinha 20 anos de idade, era um senhor, tinha 40, 45, e ele era casado com uma moça, uma senhora venezuelana. E ela não tinha o que fazer no hotel, e falava assim para mim, compreendes? Não compreendo. Então, tu tienes que ser assim, e espanhol, hoje eu falo espanhol, na época eu me entendia com mais facilidade. E no final do curso teve uma espécie de uma competiçãozinha entre vários alunos que haviam feito o curso durante o ano. E eu fui muito bem, eu me dei muito bem, eu acho que eu venci essa corrida, etc., né? Porque eu me apliquei muito para aquilo era muito importante para mim. Então, no final de 1980, eu estava com a carteira era uma carteira de piloto provisória, né? Que eu obtive na escola. E muita vontade. E começo de 81, o que eu fiz? Eu comecei a ir, principalmente a Brands Hatch, que era mais próximo a Londres,
a assistir as corridas, né? E a primeira, então, inclusive eu coloquei uma postagem outro dia, a primeira corrida da vida do Senna, eu estava lá. Mas por que eu estava lá? Porque eu fui para lá, aí aquele bando de brasileiros, eu cheguei, me apresentei, tinha outros pilotos brasileiros, nós ficamos assim uma pequena comunidade, né? Uhum. E é histórico isso, porque eu sou amigo do Kiki Mancilla até hoje, do argentino. Na época, não, ele era um ídolo, e eu era um pretenso piloto. O Senna tinha o terceiro carro da Van Diemen e não tinha ficado pronto o RF81, o 81. Ele pegou um 80 e ele foi quinto na corrida. Beleza. Semana seguinte, o pessoal, poxa, tem corrida em Truxton, vamos? Falei, vamos. Aí eu tinha conhecido um sujeito lá, eu estou me estendendo muito a história, se você achar que está muito longo. Mais um bocadinho, que é para depois irmos a alguns dos tópicos. Mas estou encantado, pronto, já sabe que é um prazer ouvi-lo. Não, eu conheci um sujeito do Iraque, olha só, que era cortava meu cabelo, meu cabeleireiro, e ele gostava muito de corridas. E ele tinha uma BMW, não muito sofisticada, e ele me levava, ele, não, vamos domingo, vamos, e íamos com o carro dele, fomos a Truxton, fomos a outras. E aí eu fui acompanhando e já tentando conseguir alugar um carro para correr. É uma história longa. Aí eu aluguei um carro, não consegui correr, porque o outro sujeito bateu o carro antes de eu ter a oportunidade. E nessa eu fiquei alguns anos alugando carro, tendo decepções, até resolver, não, tá tudo errado, eu vou comprar um equipamento. Aí eu arrumei um segundo emprego, fiquei um bom tempo só trabalhando, juntei dinheiro, comprei um Fórmula Ford antigo, motores, trailer, etc. Aí também tem as desventuras de até colocar ele na pista. Mas foi válido, foi válido. E sempre, é claro, acompanhando. Para você ter uma ideia, em 83, eu alugava como garagem um dos boxes dentro de Brands Hatch. E aí, de última hora, eles resolveram realizar um grande prêmio da Europa em Brands Hatch. E mandaram uma carta para nós que nós tínhamos que vagar aquele espaço durante os dias lá da corrida. E eu, puxa vida, eu peguei todo aquele equipamento, levei para o meu emprego, coloquei lá no estacionamento. O pessoal estranhava, porque chegava de manhã, um trailer, carro, lona, pneu, né? Mas tudo bem. E, em contrapartida, eles me deram ingressos VIP. E justamente onde eu alugava o box, ficou a equipe Brabham. Eu já conheci o Piquet, né? Não que o Piquet seja muito simpático, não é nem simpático nem antipático. Ele conhece, ele trata bem, mas eu era brasileiro e ele fez a pole position da corrida. E eu até brinquei com ele, poxa, eu te dei sorte, né? E tem até umas histórias que eu não posso falar envolvendo mulheres que eu apresentei para ele, etc. Porque o Piquet é terrível. Mas isso era bom ouvir, mas pronto, mas já percebi que não pode ser. É muito engraçado. E, então, a gente, estando naquele meio, conhecíamos muitas pessoas. Aí calhou de eu conhecer o Tim Lee Davey, que era um piloto britânico que fez Fórmula 3, depois correu de Porsche, ele era casado com uma brasileira, aí nos apresentaram, ele me arrumou o emprego part-time. Primeiro eu ganhei uma bolsa para fazer a escola de pilotagem de Brands Hatch. Eu já havia feito o Jim Russell, já havia feito algumas corridas. Aí eu fiz o Jim de graça, né? Fiz o Brands Hatch também. Aí eu acabei arrumando um emprego part-time como instrutor em Brands Hatch. Então, alguns finais de semana, quando apertava muito, tinha aqueles company days, e para mim era ótimo, porque eu andava bastante, eu obtinha experiência, né? Aí, em 85, houve aquele lançamento da Fórmula Ford Lusitana, no Estoril. E eu havia acabado de mudar de emprego, peguei um emprego ainda melhor na Embaixada Brasileira, e eles me convidaram, e eu fiquei naquele dilema. Eu falei para o meu chefe, olha, não posso perder essa oportunidade. Nós vamos ficar 3 semanas, né? Hotel 5 estrelas, avião de primeira classe. Eu nunca tinha tido aqueles... E fui muitíssimo bem recebido em Portugal. E foi uma experiência. Aí naquela equipe eu acho que eram 6 ou 7 pilotos, todos eles entre ingleses e britânicos, e eu era o único brasileiro que falava a língua. E fez a ponte. Sim, fui entrevistado pela TV, pela rádio, etc., em Portugal. E tinha o Damon Hill, que depois se tornou campeão mundial de Fórmula 1, o Julian Bailey, que correu na Fórmula 1, tinha o Carl Jones, que é meu amigo até hoje. Era muito, muito bom. E o Andy Ackerley, que também é meu amigo até hoje, que eram instrutores já em Brands Hatch. Foi uma equipe muito boa. E na ocasião, o presidente da Ford Lusitana era o senhor Udo Cruz, um alemão, que depois veio a ser presidente da Ford aqui no Brasil. E eu não sei porque ele simpatizou comigo.
E ele um dia me chamou do canto e falou, olha, eu vou deixar um carro à sua disposição. Ele me deu um carro, zero. Na época, um Escort XR3 e tal. Isso gerou muita inveja com os outros pilotos. Eu falei, poxa, mas só você que tem, a gente tem que sair na carrinha, né, na van, e você tem um carro à sua disposição, que negócio é esse? Mas foi muito engraçado, foi muito bom, muito bom. Conheci muita gente importante. E sei que ficávamos aqui mais algum tempo à conversa, mas fica desde já o convite, e faço questão que o diga, que tem um blog seu para eles depois, quem nos está a ouvir, quem nos está a ver, para que visitem esse blog. Qual é o seu blog? Meu blog é César Fittipaldi, com Z, .blogspot.com. Okay. Eu tenho atualizado ele mais com vídeos, mas se você for lá na ferramenta de busca, lá atrás eu falo da minha carreira na Inglaterra, enfim, vários assuntos. Fica aqui o desafio para quem quiser saber mais detalhes destas nossas conversas, porque não temos mesmo muito tempo, fica aqui esse convite. Trazia-o aqui também para falar um bocadinho daquilo que já tocou atrás, que é o tema dos brasileiros, no caso concreto, nos brasileiros em competição. Quero-nos deixar aqui alguma nota que nós conhecemos menos, uma vez que privou com alguns, quero-nos deixar aqui uma nota em relação a alguns destes pilotos brasileiros dos anos 80, o que é que pode caracterizar o lado humano, não é? Nós conhecemos o lado profissional, conhecemos das corridas, mas o César teve a ocasião de privar com alguns. Quero-nos deixar aqui uma nota de como é que eram e como é que se transformaram depois como pilotos, alguns desses nomes que falou aí, como o Senna, como o Piquet e, portanto, naturalmente o Pupo Moreno, enfim. Quero-nos deixar aqui uma nota daquilo que conheceu do lado humano. Olha, eu conheci logo que eu cheguei o Raul Boesel, que é meu amigo até hoje. Agora DJ, que também passou aqui no 16. Exato, mas ele era uma pessoa muito distante. Até alguns anos atrás eu tive a oportunidade de encontrar-me com ele em Interlagos. Falei, Raul, você mudou muito para melhor. Ele se tornou uma pessoa mais acessível. Ele era meio estrela, mesmo quando corria de Fórmula Ford. Eu conheci ele nessa época. Depois ele foi para a Fórmula 3, teve uma carreira meteórica. Foi para a Fórmula 1, então era um pouco inacessível. Eu conheci o Roberto Moreno, claro, conheci o Luiz Renato Schaffer, que era um grande talento, ganhou corridas de Fórmula Ford 2000, chegou em segundo lugar em Fórmula 3, depois acabou o dinheiro, voltou para o Brasil, tinha os negócios dele, nunca mais correu. Conheci o Maurício Gugelmin bastante bem, morava inclusive com o Senna, era um sujeito sensacional, me deu alguns pneus usados para que eu pudesse treinar e etc. Conheci o Maurício Sala também bastante, que era um grande talento também. Conheci o Paulo Carcassi, que corremos na mesma época na Fórmula Ford. Conheci... Foram vários, assim, no lado humano, de vez em quando a gente se encontrava, em Londres havia um telefone público que tinha defeito, então você discava um número X de vezes e ele escapava a ligação para o exterior, para o Brasil, por exemplo, ao custo de uma ligação local. Então nós levávamos moedas, distribuíamos senhas, porque todo mundo queria falar com a família, naquela época era caríssimo falar com o Brasil, e, inclusive o próprio Ayrton Senna várias vezes foi ali e ficava na fila. E a gente, claro, os que se reconheciam como pilotos, conversávamos sobre os assuntos Aí, aí muito mais para frente, teve alguns brasileiros que eu ajudei, o Nico Palhares, que depois ganhou Fórmula Ford 1600, que é meu amigo até hoje. Eu tinha montado uma equipe para ele, onde eu ia ser o chefe de equipe, daí ele sumiu, foi para Portugal e acabou. Eu tinha um amigo alemão que era era empresário, tinha dinheiro, falou, não, a gente monta a equipe para ele, você faz o running e a gente consegue um carro de Fórmula Ford 2000 e conseguimos para que eu fosse correr. Depois, no final, acabou não dando certo. Conheci vários outros pilotos nessa época. Eu saí da Inglaterra no final de 87. Então, eu cheguei a conviver rapidamente com Oswaldo Negri, com esse pessoal, mas não assim com tanta intensidade. E, evidentemente, a característica maior dos brasileiros, os que tinham tido uma para chegar ali, você notava uma determinação maior. E alguns que tinham a vida muito fácil no Brasil, iam para lá correr, reclamavam de tudo, do clima, da corrida, da comida, dos ingleses, das corridas serem muito rápidas, e eu ficava pensando, puxa vida, o cara tem oportunidade. Teve um amigo, que eu não vou citar o nome, eu arrumei uma equipe para ele tinha 30 mil libras na mão, e eu fui, intermediei, ele estava numa equipe totalmente errada, eu falei, esse cara aí que você está fazendo, ele vai te tirar até o último centavo e não vai te dar um carro em condições. Ah, mas eu não conheço. Eu falei, mas eu conheço, eu estou aqui há anos. Fiz alguns telefonemas, consegui um carro bom para ele, motor bom,
Ele fez algumas poucas provas, teve acidente, não, eu cansei, eu vou embora. E chamou a namorada do Brasil e foi viajar pela Europa. Então tem também esses exemplos, né? Porque às vezes a gente acompanha a carreira de um piloto que tem bastante potencial e de repente ele desaparece. Você fala, nossa, mas o que será que aconteceu? Anos depois esse piloto aparece e fala assim, não, porque eu tive azar, eu não tive oportunidade. Não é bem assim. Então, atrás de todo campeão tem muita determinação, muita aplicação, muito esforço, né? Não acontece as coisas, nada cai do céu. E automobilismo, apesar de ser um esporte caríssimo, de uma elite cada vez mais exclusiva, ele demanda dedicação, ele demanda ver o Pupo Moreno, a história dele é maravilhosa, é um sujeito que não tinha dinheiro, ele tinha talento, ele tinha um macacão e o capacete, ele dormia no sofá das casas dos outros. Eu convivi também um bom tempo com o Tony Trimmer, ele foi meu inglês, ele foi meu instrutor em Brands Hatch, depois ele foi meu mecânico, meu preparador, convivemos anos, a história dele é incrível, o sujeito saiu do exército quebrado, arrumou um emprego de mecânico, dormia no sofá da casa do Frank Williams. Aí tinha uns pedaços de carro lá, de um Brabham, ele montou, ele correu, ele ganhou o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 3 com um carro que ele construiu, de restos. Quer dizer, é digno de nota, né? Então não foram só brasileiros, eu vi. Agora, o que eu notava muito era o seguinte, hoje, por exemplo, está tudo mudado, eu já não sei mais como é. Hoje um menino começa no kart aos 5, 6, 7 anos de idade e já tem psicólogo, preparador, nutricionista, assessor de imprensa. Eu acho absurdo, né? Da minha cabeça ainda, eu acho que tem que deixar a coisa acontecer mais naturalmente. Mas é assim que o mundo está caminhando, né? E nós temos hoje alguns pilotos, o nível técnico, eu falo sempre isso nos meus vídeos, o nível técnico da Fórmula 1 é excelente. Porque tem muita telemetria. Antigamente o piloto andava 10, 12, tem corridas em 67, o último tinha 18 segundos do pole position. Era uma distância, um abismo. Hoje não, hoje qualquer um que sente num carro de Fórmula 1 tem um nível, até porque a telemetria não deixa, não tem como enganar o chefe de equipe. Eu estou com um problema assim, não, está tudo ali. Então mesmo esses meninos que pagam para correr, né, como é o caso do Stroll e do Mazepin e de outros, eles têm muito talento, não tem a dúvida. Mas não tem personalidade, né? Não tem aquela coisa do... Eu adorava aqueles pilotos que desciam do carro, abriam uma cerveja, um cigarro, James Hunt da vida, né? Vic Elford, o cara ganhou uma semana o Rally de Monte Carlo, 2 semanas depois ele está correndo na Fórmula 1. Aí ele vai para ganha as 24 horas de Daytona com carro esporte, quer dizer, isso era piloto. Pelo menos a minha cabeça ainda é um pouco... Muito bem, professor. Então, para os últimos minutos, vamos falar então, sim, porque percebi que quer falar sobre isso, sobre a atualidade da Fórmula 1. Eu começava por pedir algumas notas e, no caso concreto, começamos aqui, o que está aqui por cima da minha cabeça, e não consegue ver em detalhe, tinha que ver em detalhe mesmo, mas é uma representação feita, extraordinária, feita em madeira, do Autódromo Internacional do Algarve. Curiosamente, que foi anunciado hoje, está de regresso, depois do ano passado ter feito a estreia. Este ano está confirmado, vai ser no dia 2 de maio o Grande Prémio de Portugal. Para si, o que é que lhe parece esta confirmação da prova de Portugal, depois do ano passado ter sido o sucesso que todos nós sabemos, principalmente a nível competitivo, onde temos, no caso concreto, um finlandês voador logo como arranque, que deu o que falar, o Kimi Räikkönen, de facto, ficou na história com aquele arranque fantástico. O que é que tem para nos dizer sobre o Grande Prémio de Portugal e, no caso concreto, o regresso do mesmo? Bom, primeira coisa, eu acho que Portugal nunca deveria ter saído do calendário da Fórmula 1. A gente sabe que razões econômicas. Primeiro, quando eu fui a Estoril pela primeira vez, eu fiquei extasiado, assim, muito feliz com o nível de conhecimento que os portugueses têm sobre o esporte motor. E tinham e tem, né? E mesmo naquela época, pré-mercado europeu, que Portugal ainda não era tão pujante, os carros não eram tão... Hoje eu sei que está tudo muito mais... percebia-se que eles conheciam. O autódromo de Estoril é maravilhoso, o autódromo do Algarve eu não conheço, apesar de conhecer o Algarve, estive em Faro, etc., mas eu não conheço o autódromo, que é bem mais recente. Eu acho a prova do ano passado, não tenho o que falar, foi maravilhosa, né? Proporcionou disputas e tem alguns autódromos que não deveriam estar na Fórmula 1. Então eu acho que Portugal merecia ter um piloto, o Antônio Félix da Costa, para mim, é um dos melhores pilotos do mundo. Não entendo como ele... né? Até entendo, né? E não só o Félix da Costa, temos outros pilotos de altíssimo nível.
Portugal tem uma veia muito forte em relação a rally. Eu passei a gostar muito mais de rally após ir a Portugal. Inclusive, eu desfrutei da amizade do Joaquim Santos, do grande Joaquim Santos, que conheci naquela época, e depois até conto, ele me aplicou uma brincadeira, uma machista, e foi assim, eu acho que nós temos esperança. Eu não sei como está o automobilismo doméstico em Portugal hoje. Com essa pandemia, né, nós temos um problema grave no Brasil, que é a formação de pilotos de base. Nós não temos mais as fórmulas menores. Temos uma Fórmula V, que, aliás, eu até tenho amizade com o pessoal que organiza, até participei da escolha do modelo de carro que foi adaptado às nossas condições. As provas são boas, mas tem pouquíssima divulgação e, eventualmente, os pilotos têm que partir para o exterior, né? Nós temos alguns brasileiros que estão em Fórmula 2, Fórmula 3, que são talentosos, mas, assim, é muito pouco. E eu não sei como está em Portugal hoje. Eu sei que a Fórmula Ford Lusitana deu bons frutos. Muitos e bons pilotos talentosos daquela geração. Sim, senhor. Simões, Pedro Matos Chaves, eu acho que foi meu aluno de pilotagem, hein? Um deles foi, na época daquela escola lá em Estoril, conheci vários. E, enfim, agora, eu acredito que Portugal não vai mais sair da Fórmula 1, porque se a Liberty Media for inteligente, ela vai manter as provas que tem emoção, que tem disputa, que tem um público que conhece, apesar de eu não saber, não sei se vai ter público ou não, mas independente disso, o que adianta você fazer uma prova no Vietnã ou na Arábia Saudita, que aliás tem problemas políticos, ou mesmo na China, e ter as arquibancadas vazias em condições normais. Agora, em Portugal, elas lotam. Nós tivemos grandes prêmios de Portugal nos anos 80 memoráveis. A primeira vitória do Senna, embaixo de chuva, foi maravilhosa. O campeonato do Lauda, em 84, enfim, sempre com a tradição. Aliás, eu conheci o Nisha Cabral naquela época também. Grande sujeito. Fomos aos copos, como dizem aí, né? Então, eu acho que tem tudo para permanecer. Espero que sim, né? E a última questão, opinião sobre a Fórmula 1 em 2021, como é que vai ser? Vai ser mais um passeio da Mercedes, porque tem continuidade do modelo que só muda em 2022, a Red Bull este ano vai dar luta, vamos ter aqui também uma Aston Martin que volta à Fórmula 1 passados estes anos todos para dar luta. Que opinião é que me pode dar aqui em 2 minutos? 2 minutos para terminarmos esta nossa conversa. Olha, eu posso te dar uma opinião de coração e uma opinião de cabeça. A de coração, eu torço muito para que nós tenhamos mais disputas, para que o Vettel recupere a forma que ele demonstrou que eu sempre fui seguidor da carreira dele, o menino era fantástico. Aquela vitória dele em 2008 em Monza, com a Toro Rosso, foi memorável. A chuva. Né? Depois ele ganhou 4 campeonatos. Isso não é por acaso. Aí a Ferrari sacaneou. Eu não gosto muito da Ferrari, eu vou ser bem sincero. A Ferrari, para mim, a política da Ferrari não me agrada muito. Agora, do lado racional, ou seja, então do lado de emoção, eu gostaria muito de ver a Red Bull à frente. Gosto muito do Pérez. Acredito que ele vai dar um calorzinho do Verstappen, apesar que o Verstappen ainda é diferenciado, né? Acredito que a McLaren venha forte, tem uma dupla boa. Se eles pararem com as brincadeiras bobas que eles têm costume de fazer, tanto o Norris quanto o Ricciardo, focarem mais, eu acho que eles podem ser mais efetivos. Eles têm muito aquela coisa de, né? Mas pode ser que seja fora do carro. Até entrar no carro é brincadeira, um tom mais leve, mas depois entra no carro e depois, a partir daí, tudo sério. Não? Espero que sim. Não sei. Eu estou muito longe para saber, né? Mas a impressão que me passa é, às vezes, de imaturidade. Mas, enfim, isso é muito distante, né? Acredito eu que a Aston Martin vai ter... O Stroll evoluiu muito como piloto e o Vettel, eu espero que ele mantenha a promessa que ele é. Gosto muito do Gasly, mas eu acho que esse japonesinho vai dar o que falar. Eu acompanhei ele na Fórmula 2, ele é muito rápido. A Haas está com um problema sério. O menino Schumacher tem talento, porque ninguém ganha Fórmula 3 e Fórmula 2 com sobrenome. Mas a equipe está perdida já faz 2 ou 3 anos. E esse Mazepin vai causar mais problemas do que soluções. Né? Então a Haas eu acho que tem problema. A Williams apresentou um carro hoje, não sei, pode ser que eles vão investir um pouco mais. Não sei. Então, na parte de coração é isso. A parte racional me diz que o Hamilton é muito superior aos outros. A Mercedes tem aquela eficácia germânica
que é irritante para quem não é torcedor da equipe, né? Então, eu acredito ainda talvez um 8º campeonato do Hamilton. O Bottas é um bom escudeiro, mas não creio que vá. Estou muito ansioso em ver as atuações do Alonso. Eu reputo, ainda com tudo que aconteceu e etc., eu acho que ele é um dos maiores pilotos do mundo. E o caráter dele é duvidoso, a gente sabe as coisas que ele fez, mas como piloto dentro de um carro de corrida, ele é fantástico. Então eu acho que nós temos aí, teremos um campeonato, pandemia permitindo, muito mais disputado que os últimos anos. Mas no final, racionalmente, ainda acho que o Hamilton é o favorito. Torço para que ele não ganhe, porque já se tornou enfadonho, né? Aqui temos essa tradição, muda o campeonato, muda os pilotos, muda tudo, mas ganha a Mercedes. Pronto. Sim. E aqui dá essa ideia mais um ano que isso vai acontecer. Professor César Fittipaldi, foi um prazer recebê-lo. Deixava-lhe aqui os instantes finais para recordar a sua página para as pessoas, neste caso, poderem de novo procurar as suas informações. Eu sei que tem histórias deliciosas, histórias bem interessantes, e, portanto, faço eu também aqui a divulgação e acho muito importante que visitem a sua página, que, para quem não conhece, mais uma vez, recorda então do que ser eu, com a sua pronúncia brasileira, fica melhor. Diga lá então. Vamos lá, eu tenho 2 páginas no caso. Eu tenho o blog, que é o César Fittipaldi, com z.blogspot.com, e eu tenho um canal no YouTube, que é o canal César Fittipaldi. E ali eu tenho postado vídeos com a regularidade de uma vez por semana, gostaria que fosse mais, onde eu comento assuntos ligados à Fórmula 1, às corridas, etc. E tá começando, e eu não tenho assim expectativas de monetização, nada, eu faço isso porque eu gosto. Então, se as pessoas puderem seguir e acompanhar, eu agradeço. Muito bem. E agradeço a você, Gonçalo, pela generosidade. Um abraço aí para o Brasil, um abraço do tamanho deste Atlântico que nos une. Da minha parte, agradecer a sua simpatia. Voltamos a falar sempre que se justificar. Terei todo o gosto em recebê-lo por aqui. E vamos manter acesa, então, de facto, esta paixão pela Fórmula 1. Vamos estar muito atentos e tenho a certeza que vai ser um ano fantástico. E vamos ter bons motivos para continuar a conversar. Um grande abraço aí para o Brasil. Um grande abraço. Obrigado e bom fim de semana. Obrigado. Igualmente.